O sol ainda não havia nascido quando Henrique empurrou seu pequeno barco para fora do porto. A brisa da madrugada trazia o cheiro denso do sal misturado ao óleo dos motores e ao leve apodrecimento das redes antigas. O céu estava coberto por nuvens grossas e baixas, um manto cinzento que parecia querer esconder o horizonte. Ele ajustou o motor com mãos calejadas e o som grave ecoou pelo cais vazio. Poucos pescadores ousavam sair naquele dia. O rádio havia alertado sobre uma frente fria se aproximando, mas Henrique conhecia bem o mar, ou pelo menos acreditava que conhecia. O barco começou a deslizar lentamente, cortando as águas ainda calmas da enseada. A cidade atrás dele se apagava aos poucos, e as luzes do porto se tornaram apenas pontos amarelados dançando na névoa. Quando olhou para trás, o continente já parecia um sonho distante, algo que não existia mais. À medida que avançava, o vento se tornava mais frio, e o oceano adquiria uma coloração escura, quase metálica. A superfície era tão lisa que refletia o céu cinzento como um espelho rachado. Henrique se sentiu pequeno diante daquela imensidão sem fim. A solidão começou a se infiltrar. Ele podia ouvir o próprio coração batendo, o ritmo dos remos e o leve estalo da madeira úmida. Nenhuma gaivota sobrevoava o barco, nenhum peixe saltava. O silêncio era espesso, desconfortável, como se o mundo tivesse parado de respirar. Com o passar das horas, o sol tentou romper as nuvens, mas a luz parecia fraca, pálida, incapaz de alcançar o fundo das águas. Henrique olhou para baixo e viu algo que o perturbou. Formas indefinidas movendo-se sob o barco, lentas, grandes demais para serem cardumes. A cada balanço da embarcação, aquelas sombras pareciam mudar de lugar, se aproximando e recuando como se o observassem. Ele se inclinou sobre a borda e encarou a superfície. A água era escura, mas havia momentos em que reflexos fugazes, quase como lampejos de olhos, surgiam e desapareciam. Sentiu um arrepio subir pela nuca. Aperfeiçoou o leme e tentou ignorar o desconforto, mas a sensação de estar sendo observado crescia dentro dele. O vento mudou de direção e trouxe um som estranho, não o som comum do mar, mas algo mais grave, distante, como o eco de uma voz abafada vinda das profundezas. Henrique respirou fundo e se forçou a acreditar que era apenas o vento. Mas, ao olhar para o horizonte, viu algo curioso. O mar parecia diferente. A água adiante não refletia o céu cinzento, mas uma tonalidade verde escura, quase negra, que se estendia até onde a vista alcançava. Ele hesitou por um instante, segurando firme o leme. O instinto dizia para voltar, mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, o fez seguir. Enquanto o barco cruzava aquela faixa escura de oceano, o motor falhou brevemente, tossindo como se o próprio a tivesse se tornado pesado demais. Henrique olhou para o tanque de combustível, para os cabos, para tudo, mas tudo estava em ordem. O som voltou, mas agora o mar parecia diferente. O ar estava mais denso, mais frio, o silêncio mais profundo. E então ele sentiu. Algo sob o barco se moveu, grande e lento, fazendo o casco tremer levemente. Henrique congelou. Olhou para a água e viu apenas ondulações se dispersando. Nenhum animal conhecido poderia se mover daquela forma. O horizonte à frente se tornava uma linha turva, quase invisível. O mar parecia infinito. E, pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que talvez estivesse indo longe demais. O sol começava a mergulhar lentamente no horizonte quando Henrique percebeu que o tempo havia passado mais rápido do que imaginava. As nuvens, antes densas cinzentas, agora se tingiam de um vermelho escuro, refletindo sobre a superfície do mar como se o oceano estivesse em chamas. O vento diminuíra, deixando-o ar pesado, quase imóvel. Ele desligou o motor para descansar por um momento. O silêncio que se seguiu era absoluto, um vazio tão intenso que fazia os próprios pensamentos parecerem altos demais. Henrique olhou ao redor. Não havia nada, nenhuma outra embarcação, nenhuma gaivota, nem mesmo o som distante das ondas batendo em rochedos. Apenas ele e o mar. Enquanto observava o pôr do sol, algo começou a se mover sobre a superfície. No início, parecia apenas uma sombra, grande demais para ser um cardume. Mas então percebeu que não era apenas uma. Havia várias, longas, lentas, circulando o barco, mudando de direção com precisão, como se tivessem consciência. Henrique se inclinou e tentou olhar melhor. A água parecia mais escura,
quase oleosa, refletindo a luz de maneira estranha. Ele podia jurar que viu um brilho tênue lá embaixo, um lampejo verde que desapareceu rápido demais. O estômago se contraiu. Algo dentro dele sussurrou para sair dali imediatamente. De repente, um som baixo e profundo ecoou sob o casco, vibrando pela madeira. Era como um murmúrio distante, quase humano, vindo das profundezas. Henrique recuou instintivamente e pegou o leme, mas o motor não respondeu. Girou a chave novamente. Nada. O silêncio voltou, agora acompanhado por pequenas ondas que batiam ritmadas no casco, como se algo tocasse de propósito. Um redemoinho começou a se formar próximo ao barco. A água girava lentamente, depois com mais força, até o barco balançar. Henrique agarrou as laterais, tentando manter o equilíbrio. Então, viu, por entre a espuma escura, algo emergir. Um tentáculo. Era grosso como uma árvore coberto por ventosas do tamanho de pratos. Subia apenas um pouco antes de mergulhar novamente, criando um vórtice que fez o barco girar levemente. O coração de Henrique disparou. Ele tentou ligar o motor mais uma vez, mas parecia que o próprio oceano o impedia de funcionar. Outros tentáculos surgiram, mais distantes, deslizando na superfície, circulando o barco. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A cada segundo, o mar parecia mais vivo, como se estivesse acordando de um sono milenar. E então, do meio da escuridão da água, 2 olhos surgiram, gigantes, verde-fosforescentes, fixos diretamente nele. Eram olhos que não pertenciam a nada deste mundo, olhos que conheciam o medo humano e o alimentavam. Henrique ficou imóvel. As ondas ao redor começaram a se erguer, formando um balé caótico de espuma e redemoinhos. O cheiro do mar havia mudado. Agora era denso, podre, como algo vindo de um abismo esquecido. Ele não conseguia desviar o olhar. Aquela presença o observava, estudava cada movimento, e algo dentro dele começou a ruir. Sentiu o corpo tremer, não apenas de medo, mas de uma estranha sensação de pequenez, como se tivesse sido reduzido à insignificância diante de algo infinito. De repente, tudo ficou calmo novamente. As sombras desapareceram, os olhos se apagaram. O mar voltou a parecer comum. Mas Henrique sabia que não era uma ilusão. Aquela coisa estava lá embaixo, esperando. E, quando o sol finalmente desapareceu, levando a última faixa de luz, o mar ficou completamente negro, um abismo sem fim onde qualquer som poderia ser o último que ele ouviria. A noite desceu como um véu pesado sobre o oceano. O céu estava coberto por nuvens espessas, e a lua, escondida, não deixava escapar nenhum raio de luz. Henrique mal conseguia distinguir onde terminava o mar e começava o céu. Tudo era uma imensidão negra, silenciosa e opressiva. Ele segurava o leme com força, os dedos úmidos e tremendo. Cada som, o estalar da madeira, o movimento da água contra o casco, soava como um sussurro de algo vivo. O motor permanecia morto e o barco parecia à deriva, entregue ao humor das correntes. Henrique acendeu uma lanterna e apontou-a para a superfície. A luz, em vez de se refletir como esperado, era engolida pela água escura. O feixe não penetrava mais de poucos centímetros antes de desaparecer completamente, como se algo absorvesse sua claridade. Então, um movimento lento, quase imperceptível, passou sob o barco, uma sombra enorme, longa, ondulante. O coração dele disparou. Tentou não se mover, apenas observar, mas a sombra voltou, mais próxima desta vez. O barco balançou, e um som baixo ecoou das profundezas, uma vibração tão profunda que parecia ressoar dentro do peito. Henrique olhou ao redor, procurando algo, qualquer sinal de ajuda, mas só havia escuridão. O ar começou a mudar. Uma bruma densa surgiu de repente, rastejando sobre o mar e cobrindo tudo. O cheiro era diferente, um odor salgado misturado a algo antigo, quase metálico. A névoa se ergueu em redemoinhos lentos, e Henrique teve a impressão de ver formas humanas dentro dela, rostos apagados, olhos sem brilho, bocas abertas em silêncio. Ele piscou, tentando afastar a visão, mas as figuras pareciam mais reais a cada segundo. Uma sensação de vertigem tomou conta dele, como se o tempo estivesse se distorcendo. A cada respiração, o ar parecia mais pesado, e o som do próprio coração se tornava ensurdecedor. Então, a água se agitou violentamente.
Tentáculos emergiram de vários pontos ao redor do barco, subindo como colunas negras cobertas de ventosas. Alguns se erguiam lentamente, enquanto outros deslizavam na superfície, tocando o casco com movimentos ritmados, quase curiosos. Henrique recuou, tentando se proteger, mas não havia para onde ir. A criatura começou a se revelar aos poucos. Um corpo colossal emergia das profundezas, coberto por escamas irregulares e úmidas que refletiam o pouco de luz da lanterna. Seus olhos, dois órbes verdes e fosforescentes, se abriram mais uma vez, fixos nele com uma inteligência sombria. O pescador sentiu a mente ser invadida por uma presença invisível, um peso esmagador que penetrava em seus pensamentos. Imagens começaram a surgir. Cidades submersas, templos de pedra cobertos por algas, estátuas gigantescas de seres deformados. Vozes antigas, incompreensíveis, ecoavam em sua cabeça como se chamassem por ele. Henrique gritou, mas o som se perdeu na imensidão. A criatura não precisava falar. Ela comunicava através do medo. O oceano inteiro parecia responder à sua vontade, e as ondas batiam em sincronia com o pulsar daqueles olhos. Por um instante, ele sentiu que estava caindo. O barco, o mar, o céu. Tudo girava, e uma escuridão espessa o envolveu completamente. Seu corpo parecia afundar, e a água fria o cobria. No fundo, ele via a criatura em toda sua forma, colossal, ancestral, observando com indiferença divina. Quando abriu os olhos novamente, estava deitado no convés. A lanterna estava apagada. O mar, calmo. O vento, inexistente. Mas ele sabia que aquilo não havia sido um sonho. A sensação de estar sendo observado ainda estava ali, um olhar vindo de baixo, das profundezas, onde a luz jamais chega. Henrique entendeu, naquele instante, que o abismo não era apenas o mar. Era algo dentro dele, agora desperto, latejando junto com o próprio medo. O vento começou a soprar de forma irregular, trazendo consigo um rugido distante que parecia vir das profundezas do oceano. Henrique, ainda atordoado pelo que presenciara, sentiu o barco estremecer. A superfície da água formava círculos concêntricos, como se algo gigantesco se movesse logo abaixo. Ele tentou se convencer de que estava delirando, mas o instinto dizia o contrário. O mar começou a se erguer em ondas enormes, e cada uma delas parecia mais viva do que a anterior. O pescador segurou o leme com força, tentando manter o barco na direção contrária das correntes, mas o oceano parecia agir por vontade própria. A embarcação girava, subia e descia, completamente à mercê de algo invisível. Relâmpagos cruzavam o céu, revelando brevemente o caos à sua volta. Colunas de água se erguiam, tentáculos emergiam e desapareciam, e o horizonte parecia dobrar sobre si mesmo. O mar e o céu se confundiam em um único abismo cinzento. Henrique sentia o sal queimando os olhos e o corpo dolorido, mas continuava lutando, guiado pelo puro instinto de sobrevivência. A criatura não precisava mais se mostrar por completo. Sua presença já bastava para dominar tudo. O ar vibrava, denso, e cada vez que Henrique olhava para o mar, via reflexos de rostos antigos, figuras humanas deformadas, como se o oceano guardasse as almas daqueles que ousaram desafiar o desconhecido. O pescador percebeu que o monstro não atacava diretamente. Ele brincava, testava seus limites, manipulava o medo como se fosse parte da água. A mente de Henrique começava a se fragmentar, os pensamentos embaralhavam-se e o tempo parecia se alongar. Em alguns momentos, ele acreditava ouvir vozes vindas do fundo do mar, chamando pelo nome, sussurrando promessas de descanso eterno se ele simplesmente deixasse o barco ir. Mas algo dentro dele resistia. Um sentimento antigo, primitivo, o impulsionava a lutar. Ele amarrou o leme, tentou ajustar as velas, se manteve firme, mesmo quando o barco foi quase virado por uma onda que parecia uma parede líquida. Gritava sozinho, não por coragem, mas por desespero, tentando se ouvir acima do rugido do vento e do mar. De repente, uma das cordas se rompeu e o barco girou bruscamente. Um tentáculo emergiu próximo, chocando-se contra a lateral e quase o lançando ao mar. Henrique caiu de joelhos, o corpo latejando de dor, mas agarrou-se ao mastro com todas as forças. Podia sentir o calor estranho vindo da criatura, mesmo à distância. Era como se o próprio oceano pulsasse com vida. Ele sabia que não podia vencê-la. Tudo o que restava era escapar. E,
Para isso, precisava pensar como homem e não como uma presa. Aproveitando uma pausa entre as ondas, soltou parte da vela e deixou o barco ser levado pela corrente, uma manobra arriscada, mas talvez o único meio de despistar a criatura. Durante longos minutos, Henrique permaneceu imóvel, observando o mar e esperando o pior. O vento começou a mudar de direção e, pouco a pouco, a tempestade se afastou. O silêncio que seguiu era quase mais assustador do que o próprio caos. O pescador olhou em volta. O horizonte estava distante, o céu limpo começava a surgir e a criatura havia desaparecido. Mas a sensação de ser observado permanecia, como se aquele olhar colossal de ainda estivesse preso em sua mente, estudando de algum lugar nas profundezas. Henrique respirou fundo, o corpo exausto, o coração acelerado. Sabia que não havia vencido. Apenas havia sobrevivido, por enquanto. O amanhecer chegou como um alívio falso. O céu se tingia de tons pálidos de cinza e azul, e o mar, agora calmo, escondia sob sua superfície a violência da noite anterior. Henrique observava o horizonte, mas não via beleza no nascer do sol. Sentia apenas o vazio. Um silêncio pesado tomava o ar, como se o oceano respirasse junto dele, aguardando o momento certo para chamá-lo de volta. O corpo do pescador tremia, não apenas pelo frio, mas pela exaustão e pelo medo que ainda corria em suas veias. Cada músculo doía, e a mente insistia em reviver as imagens da criatura. Os olhos verdes, a pele escamosa, os tentáculos que pareciam alcançar o céu. Aquela visão se repetia, mesmo quando ele fechava os olhos. Horas se passaram até que avistasse o contorno. Distante da costa, as montanhas e o porto pareciam irreais, como um sonho do qual ele ainda não tinha certeza de ter acordado. Enquanto se aproximava, percebeu o contraste entre o que deixará para trás e o que o esperava em terra, a segurança da rotina, os rostos conhecidos, o som das gaivotas. Mas nada disso o confortava. Quando finalmente atracou o barco, alguns pescadores se aproximaram, surpresos com sua aparência. O barco estava danificado, as cordas rasgadas e a vela quase destruída. Henrique, porém, não falava. Apenas olhava o mar, imóvel, como se esperasse algo emergir novamente. Seus olhos estavam fixos e a expressão era de alguém que vira o impossível. Um dos homens perguntou o que havia acontecido, mas ele não respondeu. Como explicar o que o próprio entendimento humano não alcançava? Dizer que algo colossal observava nas profundezas? Que o mar tinha uma consciência antiga e cruel? Não havia palavras para aquilo. Durante os dias que se seguiram, Henrique permaneceu recluso. À noite, acordava com o som do mar em sua mente, não o som natural das ondas, mas um eco grave, distante, como uma voz vinda do abismo. Ele começou a evitar o porto, recusava convites para pescar. Sempre que olhava o oceano, sentia uma presença se mover por baixo das águas. O medo já não era o mesmo. Era mais profundo, quase respeitoso. Ele sabia que o mar não era apenas um espaço de pesca e sobrevivência. Era um território vivo, guardião de forças antigas que os homens insistiam em ignorar. Certa noite, incapaz de dormir, Henrique caminhou até o cais. O vento era frio, e o som das ondas quebrando contra as pedras parecia sussurrar seu nome. Ele se aproximou da beira e observou o reflexo da lua na superfície. Por um instante, teve certeza de ver dois olhos verdes encarando de volta, imóveis, lá do fundo. O pescador recuou, o coração disparado, mas não gritou. Apenas observou, em silêncio, o mar se acalmar novamente. E, pela primeira vez, entendeu que nunca havia realmente escapado. O Cthulhu não o deixará ir. Apenas o marcará, como faz com aqueles que olham o abismo por tempo demais. Henrique voltou para casa, mas sabia que, um dia, o mar o chamaria novamente. E, quando isso acontecesse, ele não teria forças para resistir. Se você chegou até aqui, parabéns por ter acompanhado essa aterrorizante jornada pelo mar profundo e suas criaturas ancestrais. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos que adoram histórias de suspense e deixar seu comentário sobre qual momento te deixou mais tenso. Prepare-se, porque a história 2 já está prestes a começar e a próxima aventura promete ainda mais mistério e tensão. Fique atento e não perca nenhum detalhe. O porto estava envolto em uma neblina tênue quando Tomás empurrou seu barco para a água.
O sol nascia atrás de nuvens densas, lançando uma luz difusa que mal iluminava os contornos dos cais das embarcações ancoradas. O cheiro da maresia se misturava ao aroma de madeira envelhecida e óleo, criando uma sensação estranha de familiaridade e inquietação. Cada movimento do barco provocava pequenos redemoinhos que pareciam responder à sua presença, como se o oceano já o reconhecesse e aguardasse algo. Ao afastar-se da costa, ele percebeu o silêncio absoluto que pairava ao redor. Nenhuma gaivota cortava o céu, nenhum farfalhar de rede se fazia ouvir. A água, escura e profunda, refletia o céu carregado como um espelho de chumbo, e a sensação de isolamento aumentava a cada remada. Pequenas ondulações surgiam sem explicação, lançando sombras que se agitavam na superfície como presenças silenciosas, invisíveis, mas atentas. O horizonte parecia alongar-se infinitamente. A linha que separava o mar do céu se tornava indistinta, e Tomás sentiu uma leve vertigem, como se o espaço estivesse se dobrando ao redor dele. Cada instante no leme do barco aumentava a percepção de que ele não estava sozinho. Uma presença invisível parecia observar cada gesto seu, analisando, testando seus limites. Um arrepio percorreu sua espinha. Por um momento, ele duvidou se deveria continuar, mas algo dentro dele o impelia a avançar. À medida que se distanciava da costa, o mar parecia mais denso, quase sólido, e as ondas que antes eram suaves passaram a se levantar de maneira irregular. Tomás podia sentir a força do oceano contra o casco do barco, como se o próprio mar quisesse mantê-lo ali, preso em sua vastidão. O vento frio cortava seu rosto, trazendo consigo um cheiro de água profunda, quase metálico, e uma sensação de que algo se movia sob a superfície, algo enorme e desconhecido. O silêncio absoluto e a imensidão do oceano criavam uma tensão quase física. Cada segundo se arrastava, e a mente de Tomás começava a se concentrar em pequenos detalhes. O tremor da água, a mudança de cor do céu, o som distante de algo submerso que ele não conseguia identificar. A calmaria do mar parecia apenas um prelúdio, uma preparação para revelar horrores que nenhum homem deveria testemunhar. Mesmo ao olhar para trás e ver a costa desaparecendo lentamente na neblina, ele sentiu que aquela distância não ofereceria proteção. O porto, o mundo conhecido, já parecia distante e irrelevante. À sua frente, apenas a vastidão interminável e o silêncio carregado do oceano, onde algo antigo observava, pacientemente, pronto para se revelar. Tomás respirou fundo e agarrou o leme com força. Cada fibra de seu corpo estava alerta, cada músculo tenso, cada pensamento dominado pela sensação de que estava prestes a enfrentar algo que transcendia o mundo humano. O mar, calmo em aparência, era na verdade uma prisão viva, e ele não sabia se algum dia voltaria ao que conhecia como lar. O dia avançava, mas o céu permanecia carregado, com nuvens cinzentas que se misturavam em camadas densas e baixas. A névoa começou a surgir do horizonte, envolvendo o barco de Tomás em um véu úmido e frio. A luz do sol filtrava-se apenas de maneira irregular, criando reflexos distorcidos sobre a superfície da água. Cada onda parecia maior, mais pesada, como se o próprio mar estivesse se agitando com intenção própria. Tomás sentiu uma presença invisível ao seu redor. Algo antigo e profundo parecia observá-lo, e a sensação de isolamento tornou-se ainda mais intensa. Ele começou a ouvir um som distante, quase imperceptível, que não vinha do vento nem do movimento das ondas. Era como um sussurro, uma voz que parecia se arrastar das profundezas, carregada de promessas sombrias e desconhecidas. O barulho aumentava lentamente, tornando-se hipnótico. Tomás percebeu que cada onda parecia pulsar ao ritmo da voz, e sombras enormes surgiam sobre a superfície, movendo-se com uma coordenação estranha e deliberada. Ele tentava manter a calma, mas a mente começava a vacilar. Cada lembrança de segurança parecia distante, e a sensação de que algo sobrenatural cercava crescia a cada instante. À medida que avançava, o barco parecia reagir de forma estranha. Redemoinhos surgiam ao redor do casco sem explicação. Pequenas ondulações se transformavam em mini-tormentas que tentavam desestabilizá-lo. O mar inteiro parecia viver, consciente de sua presença, como se estivesse testando seus reflexos e sua coragem. Tomás podia sentir o peso da água ao redor, denso e quase sólido, tornando cada remada mais exaustiva. Ele olhou para o horizonte, mas não havia nada além de névoa e um mar aparentemente interminável. O medo começou a crescer como uma força física, um aperto no peito que dificultava a respiração.
A voz das ondas parecia compreender seus pensamentos, suas dúvidas e seu pavor, aumentando cada sensação de impotência e isolamento. O tempo se tornou indistinto. Cada minuto durava horas, e cada hora parecia dissolver a distância entre ele e o desconhecido. Tomás começou a perceber que não estava apenas sendo observado, ele estava sendo chamado, testado, manipulado pelo próprio oceano e pelo que se escondia nele. Um arrepio percorreu sua espinha, e pela primeira vez, ele se perguntou se algum homem poderia realmente escapar do abismo que se revelava diante dele. O barco continuava avançando, mas Tomás sentia que cada movimento era inútil diante daquela presença que parecia antecipar cada gesto seu. O mar se tornava labirinto e prisão, e a voz distante, agora quase compreensível, transmitia uma promessa de desespero que parecia se estender por toda a eternidade. À medida que o dia escurecia, a névoa se adensava, envolvendo o barco de Tomás em um manto úmido e silencioso. O horizonte desapareceu completamente, e o oceano parecia se estender para sempre, sem pontos de referência. Cada onda que batia contra o casco fazia o barco tremer, e a água em torno dele se movia com vida própria, formando ondulações que pareciam observar cada movimento do pescador. Então, do fundo negro das águas, algo começou a emergir. Primeiro foram sombras alongadas, tentáculos que se agitavam lentamente, distorcendo a superfície do mar. Cada ondulação criada por aqueles movimentos fazia o barco balançar perigosamente. A névoa e a luz fraca do entardecer tornavam a forma quase indistinta, mas impossível de ignorar. Algo enorme, coberto de escamas escuras viscosas, avançava em direção a ele. Os olhos da criatura surgiram por um instante, enormes, de um verde fosforescente, penetrando na mente de Tomás. Era como se estivesse vendo cada pensamento, cada medo, cada memória. Um arrepio profundo percorreu seu corpo, e o desespero começou a tomar conta. Ele sabia que aquela não era uma ameaça física comum, mas algo antigo e incompreensível, que transcendia qualquer experiência humana. A presença da criatura alterava tudo ao redor. O vento, antes irregular, agora soprava em rajadas incompreensíveis, empurrando o barco de forma contrária aos esforços de Tomás. As ondas se tornavam mais altas e instáveis, criando uma sensação de labirinto líquido que dificultava qualquer tentativa de fuga. Cada remada parecia inútil, cada esforço era observado e contrariado pelo abismo que se erguia diante dele. O pescador começou a perceber que a criatura não estava apenas sob a água, mas controlava o ambiente ao redor. Reflexos distorcidos nas ondas, sombras que surgiam de lugares impossíveis e o som profundo e quase hipnótico das águas agitadas tornavam o mundo surreal e aterrorizante. A sensação de isolamento absoluto e impotência transformava o medo em uma força física, quase palpável. Tomás sentiu a sanidade vacilar. Cada pensamento de fuga era acompanhado de uma visão de destruição, como se o abismo quisesse esmagar não apenas seu corpo, mas sua própria mente. A criatura, colossal e ancestral, parecia possuir um propósito silencioso: testar, dominar e dobrar a vontade do pescador. Ele percebeu que estava diante de algo que não poderia compreender completamente e que sua única chance era manter-se vivo, mesmo sabendo que a simples sobrevivência seria uma vitória mínima diante do horror do abismo. O céu escurecia rapidamente e a noite se aproximava com a promessa de tornar o mundo ainda mais incompreensível e aterrorizante. Tomás segurava o leme com força, remava com exaustão e sentia que cada instante prolongava o confronto psicológico mais intenso de sua vida. O oceano e a criatura se tornavam um só, uma presença viva e inteligente, que aguardava pacientemente para revelar toda a magnitude de seu poder. A noite caiu por completo, engolindo o horizonte em um preto absoluto. O barco de Tomás balançava violentamente, lutando contra ondas que surgiam sem padrão, como se o oceano tivesse vontade própria. A névoa envolvia tudo, reduzindo a visibilidade a poucos metros, enquanto sombras enormes se agitavam nas profundezas, formando contornos impossíveis de antecipar. Cada movimento da água parecia responder à presença da criatura, criando um labirinto líquido que dificultava qualquer tentativa de fuga. A criatura agora estava quase totalmente visível. Tentáculos colossais surgiam em todas as direções, alguns se arrastando sobre a superfície, outros mergulhando e emergindo sem aviso. A cabeça enorme se erguia acima do mar,
coberta de escamas irregulares que refletiam a luz da lua de forma fantasmagórica, e os olhos verdes brilhavam com uma inteligência fria e penetrante, como se enxergassem diretamente a alma de Tomás. O medo psicológico tomou conta. Cada som do mar, cada redemoinho, cada sombra parecia manipulado para aumentar seu desespero. A voz antiga que sussurrava do abismo agora ecoava em sua mente, penetrando em seus pensamentos, confundindo realidade e imaginação. Tomás sentia como se estivesse sendo observado, julgado a cada instante, como se cada decisão errada pudesse custar sua vida ou sua sanidade. Mesmo sabendo que não poderia vencer a criatura fisicamente, ele usou toda a sua experiência de pescador para manter o barco estável, remando com precisão para desviar dos tentáculos que surgiam inesperadamente. Cada remada era um esforço extenuante, cada respiração, uma batalha contra o pânico que ameaçava dominá-lo. O tempo parecia distorcido. Minutos se arrastavam como horas, enquanto o oceano parecia prolongar sua tortura, colocando obstáculos novos a cada instante. O ambiente ao redor se tornava cada vez mais surreal. Ondulações impossíveis, sombras que se transformavam em figuras quase humanas e reflexos distorcidos da lua criavam a sensação de que o próprio mundo físico estava se curvando, moldado pela vontade da criatura. Tomás percebeu que a luta não era apenas física, mas mental. A sobrevivência dependia de manter a clareza de pensamento, resistir ao medo absoluto e continuar remando em meio ao caos. A chuva começou a cair, fina e constante, misturando-se à maresia, tornando a superfície do mar ainda mais instável. O vento frio chicoteava seu rosto e o corpo, e cada onda parecia erguer-se com intenção própria, como se quisesse engolir o pequeno barco inteiro. A criatura movia-se com uma precisão sobrenatural, cada tentáculo surgindo de locais inesperados, forçando Tomás a calcular cada gesto com exatidão. O pescador percebeu que sua sanidade era o bem mais precioso. Se perdesse o controle, seria inevitavelmente consumido pelo abismo. A criatura parecia compreender isso, prolongando o tormento, testando sua resistência e sua coragem. Tomás respirou fundo, sentindo o coração disparado e o corpo exausto, e decidiu que sobreviver seria apenas uma questão de força de vontade, mesmo diante de algo que nenhum homem jamais deveria ter visto. O mar e a criatura se tornaram uma mesma força, uma presença viva, antiga e incomensurável. Tomás lutava, não apenas contra o oceano e o monstro, mas contra o terror absoluto, mantendo-se à beira do colapso, determinado a alcançar a superfície e escapar do abismo que o observava com paciência infinita. As primeiras horas da madrugada pareciam eternas. O pequeno barco de Tomás avançava lentamente por entre ondas que ainda dançavam com força, como se o próprio oceano quisesse testá-lo até o limite. Cada movimento era calculado, cada remada, um esforço extremo contra a pressão das águas, a presença invisível que o observava incessantemente. Finalmente, ele avistou uma área de recifes mais rasos, onde a criatura não se aventurava. Lentamente, os tentáculos começaram a desaparecer nas profundezas e a forma colossal mergulhou, deixando apenas a névoa e a sensação de poder antigo que ainda pairava sobre o mar. O coração de Tomás disparava, o corpo tremia, e a mente ainda sentia o peso esmagador que acabará de enfrentar. O silêncio retornou ao oceano, mas era um silêncio carregado de significado. Cada onda parecia lembrar a presença que o observava. Cada sombra nas águas evocava os olhos verdes e fosforescentes da criatura. Tomás respirou fundo, tentando recuperar a sanidade, mas sabia que aquele encontro não seria facilmente esquecido. O terror vivido havia marcado não apenas seu corpo, mas sua mente, gravando imagens impossíveis de esquecer. Ao remar em direção à costa, a luz do amanhecer começou a surgir, fraca e difusa, refletindo no mar ainda inquieto. O barco avançava mais facilmente, mas a sensação de vulnerabilidade persistia. Ele sabia que havia sobrevivido, mas a experiência o transformará. Cada reflexão sobre o oceano trazia lembranças do abismo, e cada movimento das ondas parecia carregar ecos da voz antiga que sussurrava das profundezas. Quando finalmente alcançou o porto, exausto e ensopado, Tomás percebeu que estava vivo, mas que a sobrevivência tinha um preço. A consciência de ter testemunhado algo indescritível, algo que nenhum homem deveria ver. O mar retornará à calmaria aparente, mas ele sabia que nas profundezas algo antigo e incompreensível ainda esperava, invisível e paciente, pronto para ser lembrado a cada olhar sobre a superfície. Aquele encontro com o abismo havia deixado marcas permanentes.
Cada vez que Tomás olhava para o oceano, sentia novamente a presença da criatura. Os olhos verdes, a vastidão dos tentáculos e a sensação esmagadora de insignificância diante de algo que ultrapassava qualquer compreensão humana. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!